agora a gente vai falar um pouco sobre o termo médio da progressão aritmética. O que é o termo médio? Literalmente, o termo médio é o termo do meio. E olha só que interessante, gente. Vou colocar uma sequência aqui bem pequenininha, ó. Eu tenho 1, 3, 5, 7, 9. Essa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quem é o termo do meio? Obviamente, o termo do meio é esse 5 aqui, ó, tá bem no meio. Mas se a sequência fosse muito grande, como eu descobriria o termo do meio sem ter que listar uma por uma e descobrir onde fica exatamente o meio dessa sequência? Aí, gente, bastaria eu pegar esse primeiro termo e somar com o último termo, 1 mais 9, eu tenho 1 mais 9 e dividiria por 2. Vamos ver se dá certo? 1 mais 9 vai dar 10, que sobre 2 vai dar 5. Observe que esse 5 é exatamente o termo do meio. Daria para fazer isso também se eu pegasse aqui, ó, 3 mais 7. Então, aqui, ó, 3 mais 7 e dividisse por 2. Daria 10 por 2, que dá 5. Por quê? Dentro da progressão aritmética, a gente tem uma propriedade que diz que se a gente somar termos equidistantes, ou seja, que possuem a mesma distância entre os seus extremos, daqui, ó, do 3 para o 1, só tem um termo antes, e do 7 para o 9, só tem um termo antes. Então, eles são equidistantes ao seu extremo. Se a gente somar termos que são equidistantes, a gente pode dividir por 2, que a gente descobre o termo do meio. Daí surgiu uma fórmula do termo central, né? Que é A1 mais AN sobre 2, que nos define o seguinte: para eu achar o termo central, basta eu somar o primeiro termo com o último e dividir por 2. Fácil, né? Então, vamos lá. Considere a PA, cujo primeiro termo, ó, A1, é igual a 3. Então, eu tenho termo central igual a A1 mais AN sobre 2. Eu estou colocando essa fórmula porque a gente está falando aqui de termo médio, né? Diz que o A1 é igual a 3. E o A15 igual a 31. Então, A15 igual a 31. Quem é o seu termo médio? Se vai do A1 até o A15, então tem 15 termos. Logo, esse A15 é como se fosse o meu último termo. O que eu vou fazer para achar o termo do meio? Termo central igual a 3 mais 31 sobre 2. 3 mais 31 vai dar 34 sobre 2. 34 dividido por 2 dá 17. Então, quer dizer que esse 17 é o termo do meio da sequência que começa em 3 e termina em 31. Na segunda aqui, eu tenho o seguinte: se o termo médio de uma PA é 23, olha só, ele disse que o 23 é o termo médio. Então, a minha fórmula é termo médio, ou termo central, dá no mesmo. E ele disse que o termo médio, que esse resultado aqui é 23, então eu sei que o termo central vale 23. E se o primeiro termo é 8, há um que é o primeiro, 1 de primeiro. Quem é o seu último termo? Então, ele está perguntando quem é o AN. Ele inverteu aqui as ordens, né? Não fica difícil por causa disso, ó. Se eu sei quem é o termo central, eu vou trocar aqui o TC pelo 23. Igual o A1, que é 8, mais o AN. Eu não sei quem é AN, então o AN eu vou manter aqui. Tudo isso sobre 2. Aqui a gente lembra daquelas questões de razão e proporção, né? E isso é proporcional a isso. Então, por causa desse igual, eu posso fazer uma multiplicação cruzada aqui. Esse 23 é como se tivesse um 1 invisível aqui embaixo. Então, aqui vai ficar 1 mais AN, 1 vezes 8 mais AN, que vai dar a mesma coisa.
8 mais a N. Igual a 2 vezes 23, 46. Para terminar, eu tenho letra de um lado, número do outro. Então, a N vai ficar aqui. Igual a 46, que já estava depois de igual, agora esse 8 vai passar para o outro lado. Quando ele passar para depois de igual, muda de sinal. A N vai ser igual a 38. Então, quer dizer que o AN, que é o último termo, é 38. Se ele já te deu o termo central, basta você verificar se tem mais uma informação para você descobrir quem é que está faltando. Basicamente isso, gente.